Aleluia. Irmão, nós começamos hoje falando sobre, despedaçando as maldições. E é importante a gente desmistificar muita coisa com relação àquilo que a gente acha que é. Os conceitos que nós temos, mas o que a Bíblia fala a respeito disso. É muito importante, e ao longo dessas 6 ou 7 semanas que nós vamos ministrar, nós vamos falar justamente passo a passo, o que são as maldições, o que são as bênçãos, quem é que às vezes adquire maldição, às vezes adquire de maneira consciente, outros de maneira inconsciente. Estou sendo claro aqui, então quer dizer, às vezes eu não tenho consciência, a maldição me alcança, alcança. O próprio Senhor Jesus fala isso, a gente vai ver aqui na palavra, amém? Não vai ter nada da nossa cabeça, tudo de acordo com a palavra. E como é que a gente vai se livrar? Como é que a gente vai conseguir? Quem está entendendo aqui, amém? Tudo de acordo com a palavra de Deus. E isso é muito importante para a nossa vida. Glória a Deus. Então vamos começar falando aqui, lá em Deuteronômio 28, todo mundo conhece, capítulo 28, nós vamos ler um pouquinho. Quem achou, diga amém. Versículo 1, tá? Primeiro. Diz assim, 28, 1. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de quê? Guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas estas o quê? Todas o quê? Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando o quê? Ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 15. Será, porém, logo na frente, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão o quê? Todas estas maldições e te alcançarão. Fala comigo assim, se ouvir a voz do Senhor, as bênçãos me alcançarão. Se não ouvir, as maldições. Quem fala isso? Meu Deus. Feche seus olhos, olhe comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo e agora te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente obstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, a fim, Senhor, de alcançarmos corações sábios, temos consciência aonde nós pisamos, o que nós fazemos, o que nós sentimos, para andar de acordo com teus estatutos e sermos abençoados, sim, e as bênçãos virão e nos alcançarão, como está prometido na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? É interessante que o Senhor ele fala que se nós ouvirmos atentamente a sua voz e termos cuidado de fazer tudo conforme Ele ordena, todas estas bênçãos, ele começa a falar, você vai ser abençoado em casa, vai ser abençoado na rua, não é? Não é isso que está escrito ali? A partir do versículo 1, olha só, tudo que você fizer vai ser bênção. Olha só a coisa maravilhosa, não é? Bendito será tu na cidade, no campo, o fruto do teu ventre, seus filhos, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho, bendito o teu cesto, tua amassadeira, bendito o teu entalhe, bendito o teu saída. Olha só, vai ser bendito em tudo que você fizer. Quando fizer o quê? Ouvir a voz do Senhor. E quando não ouvir? Aí vem o quê? Quem falou isso? Deus. Isso está restrito ao Antigo Testamento? Só ao Antigo Testamento? Não. Porque o Senhor Jesus falou, eu não vim revogar a lei, eu vim o quê? Cumprir. Tanto que ele fala para os fariseus, vocês dão dízimo de comida e hortelã, mas esquecem os principais preceitos da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Vocês devem fazer isso sem deixar de fazer aquilo. Ou seja, Jesus não veio mudar nada. Estou sendo claro aqui? Com relação à obediência. Ele é bem claro quando fala isso.
E aí ele começa a falar sobre as maldições, né? Ali. E é terrível, né? Maldições. E ele fala assim: maldito será tu na cidade e no campo. Maldito cesto, amassadeiro, fruto do ventre. Maldito é o entrar, maldito é sair. Então, tudo que é ruim acaba vindo sobre a vida das pessoas que não ouvem e não obedecem. Presta bem atenção. O provérbio diz assim: aquele que não dá ouvido à palavra de Deus, até sua oração é abominável. Tem gente que está orando a Deus, vai orar, vai jejuar, vai plantar bananeira, tirar as calças pela cabeça, e acha que Deus vai ouvir, mas quando ele não está dando ouvido à voz de quem? De Deus. E Deus fala assim: ó, eu estou clamando a vocês de dia e de noite, com os profetas, com o Espírito Santo, com os sacerdotes, e vocês não ouvem. Então, quando vocês me clamarem na angústia, eu também não ouvirei. Isso é maldição. Quem entendeu bem aqui? Então, por exemplo, a pessoa está falando, está gritando aos teus ouvidos, está chamando, e a pessoa não ouve. Vai chegar um momento que ela vai querer clamar e não vai acontecer. Por isso a palavra de Deus diz, lá em Isaías, assim: invocai o Senhor enquanto está perto. Buscai, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, existe, a palavra de Deus diz, existe um tempo para todo o propósito debaixo da terra. Aí a pessoa, então, pastor, a pessoa está toda errada, será que clamar a Deus não vai ouvir? Fala com a pessoa. A Bíblia fala de regras, não de exceção. Senão não teria tanta gente morrendo, gente, mal. Não teria tanta gente na desgraça, tanta gente morrendo sem salvação. Esse negócio de achar, não vai dar sempre tempo. Quem disse isso? Onde está escrito isso, meu Deus? Há tempo para todo propósito. Eu já falei aqui outro dia, e vou repetir. O que é tempo para todo propósito? Ou seja, há tempo de plantar e tempo de colher. Tem gente que acha, não vai dar sempre tempo para eu plantar. Não. Se passar o tempo da semeadura, quando você for colher, não vai ter. Tem tempo para plantar? Tem ou não tem? Tem. Todo respeito aos mais velhos, aos mais idosos, né? Aí, com 80 anos, aí agora eu quero fazer prova do Enem para fazer prova de medicina. Está no tempo, gente. Hein? Eu não me vejo fazendo Enem, gente. Na realidade, vai fazer o Enem porque tem cabeça de neném. Não, estou falando quando está com mais de 80 anos, eu não estou aqui menos. Faz um curso livre, faz outra coisa. Agora é o momento para se especializar, ou se deleitar, ou se fazer o quê? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas é uma exceção, não é regra. A regra é o quê? 20, 25, 30, 40, aí beleza. É ou não é? Vamos fazer um concurso, vamos correr atrás? Dobrando o cabo da Boa Esperança. Aí. Não, gente. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Eu não posso aqui chegar e não, aquele glamour, não, olha que legal, 90 anos ainda está estudando. Gente, tudo bem, eu acho legal. E tem que estudar mesmo, tem que correr atrás. Mas o que eu estou dizendo que é o normal? Não. Paulo diz assim: quando era menino, eu fazia as coisas de menino, pensava como menino, agia como menino. Depois que vira adulto, tem que fazer o quê? Agora, um homem, mulher velha, grandão, com pirulito na boca, gugu, dadá. Gente, tem algum problema? É ou não é verdade? Glória a Deus. Eu, com quase 60 anos, aí falo: não, gente, eu tenho a cabeça de 20. É retardado? É ou não é verdade? Com 60 tem que ter cabeça de quê? 60. 20 tem que ter cabeça de 20. Glória a Deus. Não, são coisas práticas e lógicas. Não adianta a gente glamourizar aquilo que é fora da curva, gente. Pelo amor de Deus. Né? Amém? A mesma coisa. É importante a gente entender. Por exemplo, a Bíblia diz: ensina a criança onde? No caminho que se deve andar. E anda quando for velho, não se desviará dele. E a Bíblia diz que aquele que ama seus filhos ensina no caminho do Senhor. Estava conversando com o Vinícius ali, o Vinícius falou assim: fala, Manu, por que você chorou? É domingo? Porque eu não fui para a igreja. Primeiro tem que ser Jesus. Deu um puxão de orelha nos pais, né? Mas é o certo.
colocar esse amor, essa responsabilidade na criança, para que quando ela for velha, no mundo do jeito que está hoje, você imagina daqui a 20 anos, meu Deus. Se estiver firmado na rocha, não tem ninguém que abale. Só a bênção vai alcançar a vida dessa pessoa, porque vai ser muito mais fácil ela cumprir a palavra do que a gente que veio burro velho, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de... Né? É ou não é verdade, gente? Parece um abacaxi, tem que descascar, tirar o olho, é ou não é? E aí dá mais trabalho, dá ou não dá? Uma criança que cresce na presença do Senhor, vira um adolescente, ao invés dela dar trabalho, ela vai ajudar no trabalho. É diferente ou não é, gente? Porque a moral cristã, o caráter cristão já vai estar enraizado ali. Enquanto a gente que veio mais velho, aí tem que tirar algumas coisas, tira outra, tira. É ou não é verdade? Cheio de problema. É ou não é, gente? Fala aqui, irmão, que a gente dá problema pra caramba, dá ou não dá? É, eu dei, gente. É ou não é verdade? E aí, o que acontece? Algumas maldições, não todas, porque, na realidade, o que a Bíblia diz? Que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos o quê? Consumidos. Então, vamos lá. Aqui comigo, aqui. Prestem atenção. Se Deus fizesse recair sobre a vida de todos nós, todas as maldições que nós plantamos, quem estaria aqui hoje? Ninguém. Então, fala comigo assim, obrigado, Jesus, porque tudo que eu fiz de errado, o Senhor não trouxe sobre mim aquilo que eu merecia. E é verdade. Isso já é bênção de Deus, misericórdia. Amém? É ou não é verdade? Então, ali está vendo o seguinte, primeiro passo para eu não ter maldição sobre a minha vida, não ter a maldição acompanhando, né? Na vida da pessoa. Vamos lá. Aquela nuvem negra, quem já viu, né? Tem gente que está andando e parece que olha para a pessoa e fala, meu irmão, está pesado o negócio ali, não é verdade? Ele está falando, né? Dá ruim em tudo quanto é lugar, igual Deus fala ali, não é verdade? Dá ruim em casa, dá ruim no trabalho, dá ruim não sei aonde, meu Deus, está tudo enrolado. Para que isso não aconteça, eu tenho que entender uma coisa. O primeiro passo para eu ser abençoado e afastar a maldição, tem que ter uma coisa chamada obediência. O quê? E vou falar uma coisa com vocês aqui. Nós temos um problema sério. 2 problemas. Vamos colocar assim, vamos colocar aqui 2 problemas sérios. Primeiro problema, quando a gente vem para Jesus. Porque nós somos gentios. Quem entendeu bem aqui? Somos o quê? Gentios. Não fomos criados como as criancinhas, a maioria que não. Com raras exceções de quem foi criado no Evangelho, glória a Deus por isso, Deus abençoe, mas a maioria não foi. Então a gente veio cheio de mazela, veio ou não veio? Cheio de mazela. E aí 2 situações. Primeiro, a gente vem errado e com as nossas justificativos, nossos conceitos, a gente quer criar argumento para poder validar as nossas decisões. Quem entendeu bem aqui? Isso é uma desgraça. Fala assim, tentar ajeitar a palavra de Deus às minhas mazelas. Isso é horrível. A maldição piora. Quem entendeu bem aqui? E aí, esse é um dos problemas que vem atrapalhando a vida da gente. A gente crescer, a gente se livrar mais rápido dos problemas daquelas coisas que vem atrás. E aí, por isso que às vezes a gente passa determinados apertos e demora muito. Por que demora? Porque Deus está moldando o nosso coração na obediência. Por isso que algumas coisas demoram tanto para sair. Graças a Deus, quando ela passa, parece que foi ontem. Quem entendeu bem aqui? Mas enquanto dura, dói ou não dói? Parece que não vai acabar, não é verdade? E aquilo angustia, mas isso é bom. Como é que é bom, pastor? Coisa ruim é bom? É bom. Por que é bom? Porque ali você vai ter a oportunidade de fazer o seguinte, ou eu me moldo a obediência a Deus, ou eu me torno calmo. Aí piora a situação. E com Deus não dá para brigar com Deus. Quem está entendendo? Amém? Quando o apóstolo Paulo ele é resgatado pelo Senhor Jesus, queria que você entendesse muito bem aqui como nós somos. Estou falando do apóstolo Paulo, mas entenda, leia-se você, coloque o teu nome ali. Estou sendo claro aqui? Só para você entender. Ele caiu literalmente de quê? Do cavalo. Quem já caiu do cavalo aqui? Eu já caí do cavalo, né? E é ruim demais, não é verdade? Acha que está abafando e passa ridículo, não é verdade? Quem já passou ridículo aqui? Né? E aí fica aquela cara de taxa. Então, ele literalmente caiu do cavalo. E aí Jesus fala para ele assim, olha, ele faz
por que tu me persegue? Quem é o Senhor? Sou Jesus, é quem te persegue. E aí ele muda de figura. E aí, a primeira coisa que ele fica é o quê? Cego. Ele estava perseguindo quem? Jesus, mas através de quem? Dos cristãos. E aí a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte: você caiu do cavalo, agora você vai cair mais um pouco. Você vai na casa de uma das pessoas que você persegue e vai pedir para ele orar por você. Por que Jesus não curou ele na hora? Fala com a pessoa que está certo. Você precisa aprender a obedecer e ponto. Paulo não podia falar, mas é só o Senhor. Se for o Senhor que me deixou cego, qual o problema do Senhor abrir meus olhos? Não. Você vai na casa de alguém que você persegue, aquela pessoa lá, você achava que não é nada, ela vai orar por você para tirar as escamas dos teus olhos, para cair mais um pouquinho do cavalo. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Para aprender a humildade, a obediência tem que ser humilde. Estou sendo claro aqui, gente? Glória a Deus. A obediência tem que ser o quê? Humilde. Aí vai lá, chega lá, Ananias. Senhor, olha só, esse camarada aí é complicado. Ananias também falou, já precisava ser curado também. Esse cara está perseguindo a gente. Aí o que o Senhor Jesus fala para ele? Este é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. E aí ele fala uma coisa que é importante para mim e para você. Que ele fala para Paulo assim: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que significa? Isso é importante você entender o contexto que Jesus fala sobre isso. Aguilhão era uma ponta de ferro que tinha na vara, que era colocado na vara, porque o boi, quando ele ia arar a terra, e era difícil, porque era uma madeira grande, o cara segurando, e o boi, tinha a hora que o boi dava para trás. Quem entendeu aqui? Era um boi brabo, o boi não queria ir para onde, se você deixasse, o boi fazia um troço para lá e para cá, e destrambelhava tudo. Então, você precisava manter o boi aonde? Na linha, puxando aquele peso e na mesma reta. E aí você tinha uma coisa chamada aguilhão para quê? Tum! Do lado do boi. Quem entendeu bem aqui? Furando o boi. Não vai sair daqui. Aí, o que Jesus fala? Você, para mim, é um boi brabo, complicado, arrogante. Você vê nas cartas de Paulo lá na frente. Quem entendeu bem aqui? Mas eu vou te mostrar que eu tenho um aguilhão que vai fazer você entrar no eixo, meu irmão. Fala com a pessoa: Deus usa esse aguilhão comigo, com você. Quem está entendendo, diga amém. Porque a gente acaba achando que pode questionar Deus, que pode questionar a palavra. Estou sendo claro aqui, não estou falando pastor, não. Para mim, você pode questionar o que você quiser, mas a Deus, a palavra, de acordo com os teus interesses. Estou sendo claro aqui, aí o que Deus faz? O aguilhão é para botar você aonde? No trilho, aonde eu desejo que você vá. Quanto mais o boi é obediente, menos aguilhoada ele recebe. Quanto mais eles não querem ir para o trilho, o que acontece? Então fala com a pessoa que está assim: Deus te ama tanto, que é melhor ele te dar umas cutucadas boas para você continuar no trilho do que você destrambelhar. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. O que significa isso? Deus, olha só como é que Deus é bom. Ele, além de te dar a direção, fala: seja obediente para essas bênçãos te alcançar. Aí você vai e não quer ser obediente. Antes de vir a maldição, ele ainda te dá umas pancadas para você não sair. Para você obedecer, mesmo forçado, porque ele quer te abençoar. Ele te ama demais, não é verdade? É muita paciência com a gente, não é verdade? É ou não é, meu irmão? Fala assim: Deus te ama muito. Se fosse eu, tu já tinha se dado mal. É ou não é? Porque tem que ter paciência, né, gente? É ou não é? Amém? Então, a obediência, tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa. A obediência traz o quê? Bênção. E a desobediência? Quem fala isso? Deus. Então, algumas coisas acontecem. Deus não vai deixar você se perder. Deus não vai, claro, a não sei que você insista realmente. Mas Deus não vai fazer isso. Quando você aceita Jesus, quando você tem a vontade. Mas você sofre à toa. Sem necessidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Glória a Deus.
Ali era o povo de Deus. Para que apanhar? Para que sofrer? Então, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, que é importante para a gente poder orar. Eu quero que você hoje venha aqui na frente e venha orar e pedir o seguinte: Senhor, aonde eu estou lhe desobedecendo? Aonde eu já lhe desobedeci, que veio problema sobre minha vida, eu não quero colher coisa ruim. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Você continua sendo servo de Deus, é povo de Deus. Mas isso não te isenta de colher o que você planta. Glória a Deus. Então, presta bem atenção. A obediência a Deus não requer compreensão. Que isso, pastor? É verdade. Nem tudo você vai ter convicção, e eu nem tudo eu tenho convicção. Que nem tudo você tem, não. Quer ver uma coisa? Sei que você tem muitas dúvidas. Tem ou não tem? Quem tem dúvida aí na palavra aí? Eu também tenho muito, gente. Mas aquilo que é pertinente, que você consegue enxergar, que o Espírito Santo abre os teus olhos, obedece de bom grado. E aquilo que você não sabe, obedece também, porque vai trazer bênção para a tua vida. Você já imaginou Josué entrando na terra prometida? Ele é um pouco antes. Aí ele chama o exército dele, fala o seguinte: ó, ninguém vai lançar pedra, nem flecha, nem nada, nem espada. A primeira batalha foi em Jericó, não é isso? Rodar a cidade lá. Aí o que ele fala? Ó, ninguém faz nada, vocês vão andar aí durante 6 dias, cada dia uma volta aí em torno dos muros. No 7º dia vocês vão dar o quê? 7 voltas, e no final vão gritar igual doido. Se eu mando fazer hoje, o pessoal fala: pastor está doido. Entendeu que nem sempre a obediência requer compreensão? Estou sendo claro aqui, gente? Quando a pessoa vem aqui à frente para a gente orar, muitas irmãs na outra campanha foram abençoadas, foram curadas aqui, né? Outros receberam bênção. Aí eu vou falar uma coisa para você. Quando eu estou orando aqui, sai algum raio? Aí o capeta manifesta, quando eu faço, sai fogo. O olho fica vermelho, azul, fica igual lá os joguinhos aí. E como é que tu sabe que funciona o negócio? Estou sendo claro aqui, gente? Fala comigo assim: a fé é naquilo que não vê, meu filho. É isso que significa fé. E a fé na palavra de Deus é que traz bênção para a nossa vida. Amém? Em meu nome expelirão o quê? Demônio. Demônio manifesta, não vai embora. Por que vai embora? Que a gente bate nele, dá cadeirada nele. O que a gente fala? No nome de Jesus. Eu sei que o nome tem poder e funciona e vai embora. A enfermidade não vai embora. Por que vai embora? Porque é no nome de Jesus. Amém? Então fala com o irmão que está falando: nem toda obediência à palavra requer compreensão, mas submissão à vontade de Deus. E essa submissão é que traz o que? Bênção sobre a tua vida. Amém? Quem entendeu até aqui? Então, quando a gente vier aqui hoje para orar, você vai orar da seguinte forma: você vai falar: Senhor, aonde eu errei, às vezes coisa que eu não enxergo, eu vou falar para você aqui, que o Senhor Jesus, ele fala assim: olha, aquele que sabe e faz o que é errado, recebe muitos açoites, ou seja, a vida te dá e Deus permite. Mas aquele que não sabe e faz coisa errada, recebe açoite também. Jesus fala: não tanto, mas recebe. Quem está entendendo bem aqui? Quer ver uma coisa? O que a nossa lei diz, né? Tem pessoa formada em direito, tem doutores aqui. A lei é o quê? Ninguém é inexcusável por desconhecer o quê? A lei. Alguém pode dizer, né? Não conheço a lei. Pode alegar isso? Pode ou não? Não. Não pode alegar. Vai ser punido mesmo. Pode ter até um atenuante, mas punido vai ser, vai ou não vai? Vai ser enquadradinho lá, vai ou não vai? E aí depois o judiciário resolve. É a mesma coisa com Deus. É melhor fazer coisas conscientes. Ó, isso aqui está de acordo com a palavra, está legal. Isso eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, a hora pede a Deus direção para poder Deus abençoar a tua vida. Glória a Deus.
E aquilo que já fiz de errado, pastor, e agora? E agora é pedir perdão. Não tem jeito. Qual é o remédio que a gente tem? Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Opa, a maldição parou, não vem. Estou sendo claro, gente? Amém? Quem aqui já fez coisa errada de maneira consciente, sabe que Deus teve misericórdia na tua vida? Quem já? Eu já. Então, Deus não faz vir sobre a nossa vida toda a lambança que a gente fez, não é verdade? Porém, contudo, todavia, né? Entretanto, né? Na realidade, se eu faço de maneira consciente, aí, meu filho, aí pode ser algo ruim. Quem entendeu bem aqui? E se por acaso alguma coisa não está dando muito certo na tua vida, está travando, fala com Deus, Senhor, aonde eu dei mole para poder resolver hoje aqui? E hoje no altar você vai resolver e bênção vai te alcançar a tua vida. Glória a Deus. Amém? Então, entendeu bem? Primeiro ponto, obediência traz o quê? Bênção. Desobediência, maldição. Então, aproveita que, enquanto está debaixo da misericórdia de Deus, as coisas acontecem para Deus te abençoar em nome de Jesus. O Senhor Jesus é tão ético, né? Ético é diferente de moral. É tão ético que moral está vinculado ao que é certo e o que é errado. E ético é aquilo que é justo, aquilo que é bom. Ele é tão ético na nossa vida que ele chega para a igreja, né, lá, não esqueci qual é das igrejas que ele, de Apocalipse, mas ele diz assim, ó, dei-lhe tempo para que se arrependesse. O que significa isso? A pessoa está vacilando, está errando, ele manda avisar. Ele não traz maldição logo de início. Estou sendo claro aqui, gente? Então não vamos abusar da bondade de Deus. Amém? Vamos aproveitar. E aí, pastor, mas quer dizer, coisa que eu fiz lá atrás pode acontecer na minha vida de problema hoje? Ainda pode, algumas coisinhas podem travar, mas eu creio que quando você conversa com Deus, Deus traz a tua memória pelo Espírito Santo, você pede perdão, a maldição cessa. Amém? Isso é real. Isso é o quê? Real. Isso é real. Teve situações na minha vida, logo no início da minha conversão, que cheio de problemas, cheio de dificuldades. Eu falei, Senhor, se eu pagar tudo isso, eu estou roubado. Quem entendeu bem, já acabou. Não vai ficar ruim demais. É ou não é? E aí Deus vai, eu vou te perdoar. Contudo, vai pagar alguma coisa. Quem entendeu bem aqui? Amém? Aí o que eu ia falar? Não, você não dá para isentar tudo, não. Meu Deus, já quebrou o galho. É ou não é? Amém? Mas outras ele isenta totalmente. E aí, quem é o juiz? É ele, nós somos os servos. Glória a Deus. Então, daqui para frente, só bênção. Glória a Deus. Amém? Então, fica de pé em nome de Deus, que a gente vai fazer essa oração aqui. Né? E aí, eu queria que você, quando visse aqui à frente, você disse assim, ó, Senhor, naquilo que eu já vacilei, consciente e inconsciente, me perdoa. Traz da memória que eu quero pedir perdão. Porque a palavra diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se já deixou, melhor ainda. E se não deixou, aproveita hoje para deixar. Para Deus abençoar a tua vida de maneira rica e poderosa em nome de Jesus. Amém? Isso em qualquer área, financeira, emocional, familiar. Olha, Deus te ama e quer continuar te dando paz, alegria, vida abundante. Por isso que Ele veio, tá? Para isentar você. E aí, ó, todo escrito de dívida vai para o espaço. Quem entendeu bem aqui? Ele rasga, ele queima, joga no mar de esquecimento, acabou. Mas eu preciso entender isso em nome de Jesus. Amém? Então sai do seu lugar, vem aqui à frente.